um passe, né? Uma porta de passagem, um passe para a vida adulta. E hoje as próprias famílias, pela dinâmica, elas estão fazendo com que, embora a juventude não tenha maturidade para isso, mas ela precisa ter um comportamento adulto para dar conta das regras familiares, né? Por exemplo, os pais que trabalham, dar conta dos estudos, quer dizer, os jovens estão mais ou menos sozinhos. Então, esse padrão de beber significa também eu estou ascendendo a uma fase adulta, né, que me permite muitas coisas. É dirigir o carro, é sair sozinho, né, é ter a minha conta bancária e não precisar prestar conta, né, quer dizer, não precisar dar satisfação para os pais. E isso está muito presente nesse modelo que foi apresentado pelo vestibular, né, porque eu, como professora universitária, percebo isso. Mesmo os jovens entrando com 17 anos, como eles estão na universidade, a impressão que dá é que agora eles não precisam mais prestar conta. Então, a gente não vê mais as reuniões dos pais, os pais não vão à universidade para saber, né? Eu vejo, eu tenho alunos que eu percebo, passa a semana inteira, eu os vendo ou bebendo no bar da esquina, ou jogando peteca, ou jogando futebol de salão ali no pátio, e eu não os vejo em sala de aula. Será que os pais sabem disso? Os pais sabem quem são os colegas dos filhos, eles acompanham o padrão de estudo, o quanto eles consomem, né? Quer dizer, então o álcool ele é um divisor de águas mesmo entre o mundo adulto e o mundo adolescente. Então é muito fácil entender por que o adolescente quer e faz uso, né? Porque para ele é quase um passe, né? Eu estou me tornando adulto, eu já posso ter um comportamento adulto. Então, essas questões que estão agregados a essa cultura precisam ser revistos, e principalmente pela família, não é? E era assim, foi também em relação ao beber em binge, né? É altamente lesivo para o organismo, porque o fígado, que é o órgão que lida com o álcool, né, que metaboliza o álcool, ele tem uma capacidade, um limite por dia que ele consegue lidar com aquilo, que são para o homem 80 gramas de álcool puro por dia, para a mulher 60 gramas. Isso arredondando, são 2 cervejas para a mulher e 3 cervejas para o homem. Quer dizer, o fígado de um homem lida bem com até 3 cervejas por dia, mais do que isso não, e da mulher 2. Beber em binge é muito mais do que isso, né? 10, 15, 20 cervejas, isso quando é cerveja, não são outras bebidas com teor alcoólico mais alto, que fazem com que, então, numa quantidade menor, a quantidade de álcool puro seja maior. Então, é o tipo da coisa que está fazendo mal para a saúde do jovem, né? Fora o fato do jovem já não ter no cérebro, né, um sistema neurológico totalmente pronto, e aquilo ainda está em formação, então na hora que vem uma substância estranha, atrapalha muito mais, lesa muito mais do que um adulto, por exemplo, de 30 anos, que já está, na verdade, com tudo prontinho ali, faz mal, mas não é a mesma coisa. E o mal que faz para o estômago também, quando a gente sempre, quando pensa em álcool, lembra do fígado, mas um dos órgãos bem atacados pelo álcool é o estômago. A prova é que quando a gente bebe muito, vomita, né? Quer dizer, o estômago devolve aquilo porque ele não está aguentando, e a gente vê muito, no meu caso, por exemplo, como gastro, a gente vê muito pacientes vomitando sangue, situações desse tipo, por gastrite alcoólica, por terem bebido mais do que esse limite que o organismo aguenta. Então, esse tipo de beber, de utilizar a bebida, né, é o mais prejudicial que existe. Se essa quantidade de bebida, que a bebida de uma vez só no fim de semana, fosse distribuída durante a semana, não é positivo, mas seria menos agressivo, né, porque daria tempo para o organismo lidar com aquilo, né? Uma coisa que eu achei interessante que a doutora se colocou é a questão, se os pais sabem. Nós temos muitos pais que sabem também. Temos que colocar a questão positiva também na frente, né? Ressaltar, tem pais excelentes, que eles acompanham seus filhos. Eu diria que a maior parte deles acompanha, mas infelizmente nós temos no Brasil em torno de quase 12% de alcoolistas mais ou menos, né, que é um número muito expressivo, mas se os pais, realmente, se a família, juntamente com a escola, com igrejas, com associações, né, se unir em prol, né, desse jovem, da formação desse jovem, nós vamos um dia vencer o alcoolismo, mas vamos propiciar para esse jovem uma vida saudável, né? Então, tem pais que a gente sabe onde os seus filhos vão, que acompanham, que vão à escola. E nós sempre parabenizamos esses pais, né? Que vêm falar, professor, você está vendo alguma coisa diferente? Eu percebi alguma coisa, você percebeu alguma coisa em sala de aula? Tem pais assim. E isso é importante. Eu sempre agradeço quando um pai vem falar, olha, professor, eu percebi algo diferente. Olha, parabéns porque o senhor veio, né? Porque nós ficamos muitas horas por dia com esse aluno. Geralmente manhã e tarde. Então, nós temos muito mais contatos. O pai sai mais cedo pela manhã e retorna mais tarde, né? Então, conosco ele fica muito tempo.
Então tem realmente, essa é a chave, eu creio, dessa integração da família com a escola. Monitoramento. Monitoramento, sim. Ronélio, talvez pais como o Jonas de Almeida, aqui de Curitiba, que ele diz assim, ó, digo para os meus filhos que não é para beber e dou o exemplo. Não bebo na frente deles. Hoje parece que os pais até acham graça dos filhos bebendo. De fato, os pais, eles são os grandes facilitadores. Né? Assim, existem pesquisas que mostram que 75% dos adolescentes que bebem começaram a beber dentro de casa com a permissão dos pais e junto 75? com os 75%. Um outro dado assim importante é que esse índice que o Cornélio está falando de 12% da população adulta, mas nós temos um índice de 3 a 5% de adolescentes na faixa de 15 a 17 anos dependentes já de álcool. Né, que requer tratamento, que requer internação, que requer uma intervenção multidisciplinar, de uma equipe multidisciplinar. Então, veja, como fica comprometido o desenvolvimento. Ele vai ter problema no rendimento escolar, vai ter reprovação, vai ter evasão escolar, uma série de consequências em que ele fica comprometido socialmente, né? E que requer um outro questionamento, né? Porque se nessa faixa etária de 15 a 16, 17, 18 anos já está dependente, e é uma faixa etária onde é proibido o uso de bebida, quer dizer... É ilícito para ele, né? E para ele desenvolver uma dependência significa que ele repetiu isso muitas vezes em grande quantidade, quer dizer, que políticas existem, que ações são feitas no âmbito social, familiar, que permitem o acesso desse jovem tantas vezes em grande quantidade à questão da bebida, né? Então é uma questão ampla mesmo que tem que ser discutida. Importante. O Rubens aqui de Curitiba, ele diz assim, ó, livrar os jovens do álcool é principalmente responsabilidade dos pais. Precisa conversar, controlar as saídas e não dar exemplo. Não adianta falar para os filhos que álcool é ruim e beber do mesmo jeito. E ter barzinho em casa e permitir que na festa de 15 anos seja oferecida bebida. O pai dirigir sob o efeito do álcool. Né? Gente, eu preciso fazer mais um intervalo, já continuamos, tá? Como afastar os jovens do álcool é o tema do programa de hoje. Mande a sua opinião aqui para nós pelo 0800 643 7555 ou pode ser pelo nosso e-mail. O e-mail do programa com a palavra @rtve.pr.gov.br. Mande aí sua opinião de como afastar os adolescentes do álcool. Já voltamos. Olha, a pesquisa do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, mostra que quase metade dos adolescentes entre 12 e 17 anos já beberam alguma vez na vida. E estudos apontam que o primeiro contato do jovem com a bebida geralmente acontece dentro de casa, nas festas de família, já que o hábito de beber é visto com naturalidade pela maioria das pessoas. É o que discutimos no programa de hoje, então mande a sua opinião em relação aos jovens e o álcool. Participe pelo 0800 643 7555 ou pode ser também por e-mail, nosso e-mail está aqui, mande aí a sua opinião. Tá? Deixa eu fazer aqui o comentário do Sandro Humberto aqui de Curitiba, ele diz assim, ó, acho que a pessoa só poderia comprar bebida em distribuidoras. Essa história de vendas em bares, na frente de faculdades e colégios, precisa acabar. O doutor Bruno, o senhor estava falando de uma realidade do interior que também deve ser realidade aqui em Curitiba. Conta um pouquinho aí pra gente. Foi um caso de uma pessoa conhecida minha que pediu para o filho de 8 anos ir comprar cerveja no bar. O dono do bar se recusou a vender a cerveja e o pai ficou bravo, ficou furioso porque a cerveja não tinha sido vendida e achou um absurdo ele ter que se deslocar de casa até o bar e ter esse trabalho porque o dono do bar agiu dentro da lei, né? Se recusou a beber, o que é uma coisa rara da gente ver. Eu acho que o consumo de álcool é tão grande na cidade grande quanto na cidade pequena. O que acontece na cidade pequena, isso é mais visto, porque como não tem lazer, não tem diversão, então é o que a gente estava falando no começo, a reunião nos postos de gasolina e nas ruas com o som ligado, e eles na verdade não fazem nada, a não ser ficar conversando, paquerando e bebendo, né? E se você passa no fim do dia, a quantidade de latinhas, de garrafas, de caixas de cerveja principalmente, é enorme. Quer dizer, é um pessoal que com certeza daqui a alguns anos vai pagar um preço em termos de saúde por conta desse abuso. E também é importante a gente lembrar que esse comportamento, né, Bruno, vai
facilitando com que ele